Discurso do método para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Quarta parte. Não sei se devo que aí realizei, pois são tão metafísicas e tão pouco comuns que não serão talvez de gosto de todo mundo. E todavia, a fim de que se possa julgar se os fundamentos que escolhi são bastante firmes, vejo-me de alguma forma compelido a falar-vos delas. De há muito observara que, quanto aos costumes, é necessário às vezes seguir opiniões, que sabemos serem muito incertas, tal como se fossem indebutáveis. Como já foi dito assim, agir exatamente ao contrário. É rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito, que fosse inteiramente indubitável. Assim, porque os nossos sentidos nos enganam às vezes, que supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos fazem imaginar. E porque há homens que se equivocaram ao raciocinar, mesmo no tocante às mais simples matérias de geometria. E cometeram aí paralogismos, rejeitei como falsas, julgando que estava sujeito a falhar como qualquer outro. Todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. E, enfim, considerando que todos os mesmos pensamentos que temos quando despertos nos podem também ocorrer quando dormimos, sem que haja nenhum, nesse caso, que seja verdadeiro. Resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras do que as ilusões de meus sonhos. Mas logo em seguida adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes posições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Depois, examinando com atenção o que eu era, e vendo que podia supor que não tinha corpo algum e que não havia qualquer mundo ou qualquer lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia, e que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, seguia-se muito evidente e muito certamente que eu existia. Ao passo que, se apenas houvesse cessado de pensar, embora tudo o mais que alguma vez imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão alguma de crer que eu tivesse existido. Compreendi por aí que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material. De sorte que esse eu, isto é, a alma, pelo qual sou o que sou, nada deixarei de ser tudo o que é. Depois disso, considerei em geral o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e certa, pois como acabava de encontrar uma que eu sabia ser exatamente assim, pensei que devia saber também em que consiste essa certeza. E tendo notado que nada há no eu penso, logo existo, que me assegure de que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que, para pensar, é preciso existir. Julguei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos muito clara e muito distintamente são todas verdadeiras, havendo apenas alguma dificuldade em notar bem quais são as que concebemos distintamente.
Em seguida, tendo refletido sobre aquilo que eu duvidava e que, por consequência, meu ser não era totalmente perfeito, pois via claramente que o conhecer é perfeição maior do que o duvidar, deliberei procurar de onde aprender a pensar em algo mais perfeito do que eu era. E conheci com evidência de que deveria ser de alguma natureza que fosse de fato mais perfeita. No concernente aos pensamentos que tinha de muitas outras coisas fora de mim, como do céu, da terra, da luz, do calor e de mil outras, não me era tão difícil saber de onde vinham. Porque, não advindo neles nada que me parecesse torná-los superiores a mim, podia crer que, se fossem verdadeiros, seriam dependências de minha natureza, na medida em que esta possuía alguma perfeição. E, se não eram, o que eu os tinha do nada, isto é, que estava em mim pelo que eu possuía de falho. Mas não podia acontecer o mesmo com a ideia de um ser mais perfeito do que o meu, pois tirá-la do nada era manifestamente impossível. E visto que não há menos repugnância em o que o mais perfeito seja uma consequência e uma dependência do menos perfeito, do que em admitir que do nada procede alguma coisa. Eu não podia tirá-la tampouco de mim próprio, da forma que restava apenas que tivesse sido posta em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita do que a minha, de que eu poderia ter alguma ideia, isto é, para explicar-me numa palavra que fosse Deus. A isso acrescentei que, dado que conhecia algumas perfeições que não possuía, eu não era o único ser que existia. Usarei aqui livremente, se vos aprouver, alguns termos da escolástica. Mas que devia necessariamente haver algum outro mais perfeito, do qual eu dependesse e de quem eu tivesse recebido tudo o que possuía. Pois, se eu fosse só e independente de qualquer outro, de modo que tivesse recebido de mim próprio todo esse pouco pelo qual participava do ser perfeito, poderia receber de mim, pela mesma razão, todo o restante que sabia faltar-me. E ser assim eu próprio infinito, eterno, imutável, onisciente, todo-poderoso. Enfim, ter todas as perfeições que podia notar existirem em Deus. Pois, segundo os raciocínios que acabo de fazer, para conhecer a natureza de Deus, tanto quanto a minha o era capaz, bastava considerar assim qualquer ideia se era ou não perfeição possuí-las. Estava seguro de que nenhuma das quais eram marcadas por alguma imperfeição existia nele, mas que todas as outras existiam. Assim eu via que a dúvida, a inconstância, a tristeza e coisas semelhantes não podiam existir nele, dado que eu próprio estimaria muito estar isento delas. Além disso, eu tinha ideias de muitas coisas sensíveis e corporais, pois, embora contudo que as ideias a respeito não é o pensamento, mas, por já ter reconhecido em mim muito claramente que a natureza inteligente é distinta da corporal, considerando que todas as composições testemunham dependências, um defeito, julguei por aí que não podia ser uma perfeição em Deus ou ser composto dessas duas naturezas, e que, por conseguinte, ele não era, mas que, se haviam alguns corpos no mundo, ou então algumas inteligências, ou outras naturezas, que não fossem inteiramente perfeitos, seu ser deveria depender do poder de Deus. De tal sorte que não pudessem subsistir sem ele um só momento. Quis procurar, depois disso,
totais. E tendo me proposto o objeto das geometras, que eu concebia como um corpo contínuo ou um espaço infinitamente extenso em comprimento, largura e altura ou profundidade, divisível em diversas partes que podiam ter diferentes figuras e grandezas, e ser movidas ou transpostas de todas as maneiras, pois os geometras supõem tudo isso em seu objeto. Percorri algumas de suas mais simples, e apenas no fato de serem concebidas com evidência. Segundo a regra de que há pouco expressei, notei também que nada havia nelas que me assegurasse a existência de seu objeto. Pois, por exemplo, eu via muito bem que, supondo um triângulo, cumpria seus 3 ângulos fossem iguais a 2 retos. Mas, apesar disso, nada havia que garantisse haver no mundo qualquer triângulo. Ao passo que, voltando a examinar a ideia que tinha de um ser perfeito, verificava que a existência estava aí inclusa, da mesma forma como na de um triângulo está incluso serem seus 3 ângulos iguais a 2 retos, ou na de uma esfera sem todas as suas partes igualmente distantes do seu centro, ou, mesmo ainda, mais evidentemente, e que, por conseguinte, é, pelo menos, tão certo que Deus, que é esse ser perfeito, é ou existe, quanto sê-lo-ia qualquer demonstração da geometria. Mas o que leva muitas pessoas a se persuadirem de que há dificuldades em conhecê-lo? E mesmo também em conhecer o que é sua alma e o fato de nunca elevarem o espírito além das coisas sensíveis e de estarem de tal forma acostumados a nada considerar, senão imaginando que é uma forma de pensar particular as coisas materiais. Que tudo quanto não é imaginável lhes parece não ser inteligível. E isto é asaz manifesto pelo fato que os próprios filósofos têm por máxima nas escolas de que nada há no entendimento que não haja estado primeiramente nos sentidos, onde, todavia, é certo que as ideias de Deus e da alma jamais estiveram. E me parece que todos os que querem usar a imaginação para compreendê-las procedem do mesmo modo que se, para ouvir os sons ou sentir os odores, quisessem servir-se dos olhos. Exceto como essa diferença ainda dos seus objetos ou da audição. Ao passo que a nossa imaginação ou os nossos sentidos nunca poderiam assegurar-nos de qualquer coisa, se o nosso entendimento não intervisse. Se o nosso entendimento não interviesse. Enfim, se há ainda homens que não estejam bem persuadidos da existência de Deus e da alma, como as razões que apresentei, quero que saibam que todas as outras coisas, das quais se julgam talvez certificados, como a de terem um corpo, haver astros e uma terra, e coisas semelhantes, são ainda menos certas. Pois, embora se possua dessas coisas uma certeza moral, que é de tal ordem que, exceto sendo-se extravagantemente, parece impossível pô-las em dúvida. Todavia, quando se trata da certeza metafísica, não se pode negar, a não ser que sejamos desarrozoados, o que é mais motivo suficiente para não estarmos inteiramente seguros a respeito. O fato de se advertir que podemos do mesmo modo imaginar, quando adormecidos, que temos outro corpo, que vemos outros astros e outra terra, sem que na realidade assim o seja, pois de onde sabemos que os pensamentos que ocorrem em sonhos são mais falsos do que os outros? Se muitos não são a miúde, menos vivos e nítidos. E ainda que os melhores espíritos estudem o caso, tanto quanto os reprover, não creio que possam dar alguma razão que seja suficientemente para desfazer essa dúvida. Senão,
pressupuserem a existência de Deus. Pois, em primeiro lugar, aquilo mesmo que há pouco tomei como regra, a saber, as coisas que concebemos muito clara e muito distintamente, são todas verdadeiras. Não é certo e é um ser perfeito. E porque tudo de onde se segue que as nossas ideias ou noções, sendo coisas reais e provenientes de Deus em tudo em que são claras e distintas, só podem por isso ser verdadeiras. De sorte que, se temos muitas vezes outras que contêm falsidade, algo de confuso ou obscuro, porque nisso participam do nada, isto é, são assim confusas em nós, porque nós não somos de todo perfeitos. E é evidente que não repugna menos admitir que a falsidade ou a imperfeição procedam de Deus. Como tal, do que admitir que a verdade ou a perfeição procedam do nada. Mas se não soubéssemos de modo algum que tudo quanto existe em nós de real e verdadeiro provém de um ser perfeito e infinito, por claras e distintas que fossem nossas ideias, não teríamos qualquer razão que nos assegure que elas possuem a perfeição de serem verdadeiras. Ora, depois que o conhecimento de Deus e da alma nos tenha, assim, dado certeza dessa regra, é muito fácil compreender que os sonhos que imaginemos quando dormimos não devem, de modo algum, levar-nos a duvidar da verdade dos pensamentos que temos quando acordamos. Pois, se acontecesse que, mesmo dormindo, tivéssemos alguma ideia muito distinta, como, por exemplo, que um geometra inventasse qualquer nova demonstração, o sono deste não impediria de ser verdadeiro. E quanto ao erro mais comum dos nossos sonhos, que consiste em nos representarem diversos objetos, tal como fazem nossos sentidos exteriores, não importa que eles nos dê ocasião de desconfiar da verdade de tais ideias, porque essas também podem nos enganar repetidas vezes, sem que estejamos dormindo, como sucede quando os que têm icterícia veem tudo de cor amarela. Ou quando os astros ou outros corpos frequentemente afastados de nós se nos afiguram muito menores do que o são. Pois, enfim, quer estejamos em vigília, quer dormindo, nunca nos devemos deixar persuadir senão pela evidência de nossa razão. E deve-se observar que digo da nossa razão e de modo algum de nossa vejamos o sol muito claramente, não devemos julgar por isso que ele seja. E bem podemos imaginar distintamente uma cabeça de leão enxertada no corpo de uma cabra, sem que devamos concluir por isso que no mundo há uma quimera, pois a razão nos dita que tudo quanto vemos ou imaginamos assim seja verdadeiro, mas nos dita claramente que todas as nossas ideias ou noções devam ter algum fundamento de verdade. Pois não seria possível que Deus, que é todo perfeito e verídico, as houvesse posto em nós sem isso. E pelo fato de nossos raciocínios jamais serem tão evidentes, nem tão completos durante o sono, como durante a vigília, ainda que às vezes nossas imaginações sejam tanto ou mais vivas e expressas, elas nos ditam também que não podemos, nossos pensamentos, serem inteiramente verdadeiros, porque não somos de todo perfeitos. Tudo que eles encerram de verdade deve encontrar-se infalivelmente naquele que temos quando acordados, mais do que em nossos sonhos. Fim da quarta parte. Aguardem, logo terá aqui